Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, né, iniciando mais um semestre letivo. Vamos, assim, nesse semestre, vamos estudar um pouco, né, dedicar mais um pouquinho, porque, afinal de contas, quem faz, né, educação à distância tem que ter muita dedicação ao estudo. Porque não é fácil, né? Nós estamos assim, apesar da gente ter essa interação no nosso fórum, mas a gente acaba tendo um pouquinho, né? Não é à toa que é a educação à distância. Então é necessário um pouquinho, uma dedicação ao autoestudo, ler mesmo os textos, interagir com a gente no fórum, estar discutindo as temáticas apontadas em cada aula. Por quê? Porque só assim que a gente vai estar construindo conhecimento. Vamos estar aprendendo um pouquinho mais. E a nossa disciplina desse semestre, sabe qual é? Estatística aplicada à educação. Então, pessoal, vamos conhecer a nossa equipe, né? A equipe que vai estar com vocês discutindo um pouquinho sobre estatística aplicada à educação. Eu sou a professora Rosário Barbosa, sou a professora de vocês dessa disciplina. E nós temos também 3 tutores à distância que vão estar acompanhando vocês durante todo esse período, né, esse nosso módulo que nós estamos estudando essa disciplina. Nós temos 3 tutores à distância que vão estar com vocês continuamente. Nós temos a Maria Eunice, a Iana e a Ieda. Nós vamos conhecê-las um pouquinho também, elas vão se apresentar. A Iana, ela não pôde estar aqui presente para estar se apresentando, mas ela vai estar constantemente lá no nosso fórum, tá, discutindo com vocês as temáticas. Vamos conhecer as nossas tutoras, Maria Eunice e a Ieda. Olá, caros alunos. Assim como a professora Rosário já nos apresentou, eu sou a professora Eunice, vou estar com vocês nessa disciplina de Estatística Aplicada à Educação. Nessa disciplina nós estaremos juntos, embora um pouco à distância, mas nós temos uma ferramenta bastante importante que é o fórum, né? Nessa disciplina nós temos o Fórum Geral da Disciplina, onde a gente vai discutir todos os problemas da disciplina, em relação a notas, atividade, prova, né? E temos o fórum também da disciplina, que é o momento em que a gente vai trabalhar os conteúdos da disciplina. Neste fórum, a gente vai ter uma discussão bastante interessante, porque a disciplina vai requerer de todos nós uma atenção especial, porque é uma disciplina que vamos tratar realmente de dados, embora a gente esteja na escola, mas a gente precisa de dar um sentido a mais aquilo que a gente está falando em relação aos dados que a gente está coletando na escola, para que servem esses dados. Então, a gente vai precisar, mais do que nunca, e vocês são têm uma excelente participação nos fóruns, nós vamos precisar muito, além do que vocês já têm o hábito de participar, nós vamos precisar ainda mais que vocês estejam interagindo conosco, com a professora dos conteúdos e nós como tutora à distância, que nós chamamos de tutora online, tá? Juntamente com a professora Ieda, que nós vamos estar nessa disciplina fazendo essa interação, tirando todas as dúvidas, espero a participação de todos e até lá. Olá, caros acadêmicos, estamos aqui para nos apresentar. Eu sou Ieda, assim como a Rosário já falou, e eu vim aqui para solicitar para que vocês continuem participando dos fóruns. Como nós já vimos na disciplina anterior, a aprendizagem cooperativa vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus colegas. Então participe, comente o que os seus colegas já falaram no fórum, mas ajude-nos e se ajude também. E lembre-se, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho normal, como eu sempre falo com vocês no fórum. Então eu conto com você e conto com você também para ajudar os seus colegas. Então vamos lá. Depois da gente conhecer as nossas tutoras à distância, né, vocês terem conhecido as duas, né? A Iana estará no nosso fórum discutindo com vocês também, né, presente com a gente. Agora vamos à nossa temática da aula 1. Vamos lá, vamos conhecer? A nossa temática da aula 1 é Estatística, História, Conceitos e Conhecimento. Vamos entender um pouquinho o que é estatística, vamos ver os seus conhecimentos, né, os seus conceitos e alguns conhecimentos que estão ligados. Porque, afinal de contas, a estatística, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está constantemente, né, ao nosso redor. E nós, na escola, também estamos lidando diretamente com a estatística. Quando? Quando nós queremos saber, né, quando nós pegamos o rendimento dos nossos alunos e fazemos uma análise. E ali é o quê? É a estatística pura. Então, vamos lá. O que é estatística? Tá? Estatística, ela originou da palavra latina status, que vem o quê?
que vem do significa o quê? Estado, tá? Que significa Estado. Nesse momento, o que acontecia? O status representava uma coleção de informações que eram necessárias sobre quem? Sobre a população e sobre a economia. Então, aí deriva o quê? A palavra, a estatística em si. Quero uma forma de você de entender, né, a população, que trazia informações sobre a população e sobre a economia. Tudo o quê? De forma numérica. É tudo numericamente, aquilo que pode ser numericamente colocado. A partir o quê? Do fim do século XVIII, o que acontece? A estatística ela passa a ter uma nova conotação e passa a ser conceituada como estudo quantitativo dos fenômenos sociais. Quer dizer, já foi um avanço. Ela deixou de ser só ela representar uma coleção de informações, né? E já passa a ter uma conotação maior, que é um estudo mais o quê? Quantitativo, tá? Dos fenômenos sociais. E aí nós temos o quê? O que é estatística mesmo? A estatística, ela é o quê? Ela é uma parte da matemática aplicada. E ela é uma ciência que se dedica ao desenvolvimento e ao uso de métodos para a coleta, resumo, organização, apresentação e análise de dados. Isso é a estatística. Ela vai o quê? Ela vai coletar os dados, ela vai o quê? Ela vai descrever esses dados, depois ela vai haver uma análise desse dado e uma interpretação. Isso é estatística. Para a gente entender melhor, vamos a uma pirâmide da definição. Vamos lá, vamos analisar, vamos entender um pouquinho o que é a estatística. Porque, na realidade, como ela faz parte do nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo uma estatística, né? Que a gente está atuando, que ela faz parte do nosso dia a dia. Então, vamos lá. No primeiro momento, nessa pirâmide da definição, a base dela nós temos o quê? A coleta. Então, a estatística ela parte de uma coleta de dados. Quando se coleta os dados, nós temos o quê? Vai se organizar esses dados. Esses dados serão organizados, depois vai ser descritos, né? Se descreve esses dados, depois analisa e depois interpreta. Então, essa é a nossa pirâmide da definição, para você entender melhor um pouquinho o que é a estatística. A partir do momento que você tem um problema, você coleta esses dados, tá? Você organiza, depois descreve. Vamos dar um exemplo bem claro para você entender melhor. Na sua escola, sempre assim nós temos o quê? Temos aquelas disciplinas que são mais críticas, aquelas disciplinas em que o rendimento do aluno geralmente está em baixa. Então, o que acontece? A escola ela tem que tentar descobrir o que é que está acontecendo, qual é o problema que está gerando esse baixo rendimento dos alunos naquela disciplina. Aí é onde entra a estatística. É o que nós vamos fazer. Primeira coisa, vamos coletar os dados. Que dados eu tenho que pode o quê? Que pode me ajudar a organizar, a entender esse problema todo. Então, parte de um problema para eu poder conseguir chegar à solução desse problema. Então, a estatística ela é fundamental nesse processo. Ela vai nos ajudar a entender. Primeiro eu vou o quê? Coletar os dados. O que seria essa coleta de dados nesse processo aí? Seria o quê? Pegar, né, o rendimento dos alunos, organizar esse rendimento. Eu posso elaborar o quê? Um questionário. Eu posso elaborar um questionário perguntando para os alunos quais são os fatores que estão fazendo com que eles tenham um baixo rendimento em matemática. Então, tudo isso entra nessa fase de coleta, de organização e de descrição desses dados. A partir do momento que eu tenho esse material, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar e vou interpretar. E depois eu vou divulgar, eu vou publicar, apresentar esses dados. Por que isso? Porque a partir daí eu vou ter o quê? Apontar soluções para o meu problema. A estatística ela é dividida em estatística descritiva e estatística indutiva ou inferência. O próprio nome já diz, quando eu falo o quê? Descritiva é o quê? Descrever. Né? Eu vou descrever. Lembra da nossa pirâmide? Na nossa pirâmide da definição? Então, as 3 primeiras etapas. Coleta, organiza e descreve os dados. Isso aí é o quê? É a estatística descritiva. Nessa etapa não se tira conclusões. Apenas se organiza, coleta os dados, descreve e organiza. Já na estatística indutiva ou de inferência, o próprio nome já diz, quer dizer, indutiva, inferência é o quê? Interpretar, entender. Já aqui você o quê? A partir da estatística descritiva, você vem o quê? Você vai analisar, você vai interpretar, vem a inferência. Você vai interpretar os dados que você coletou.
E aí é onde você obtém as conclusões para se chegar ao quê? Para se chegar à solução do problema, tá? Então, qual é o objeto principal da estatística nesse momento? É a indagação e análise de qualquer fenômeno que possa ser expresso numericamente por meio das análises feitas dos dados. Aqui nós temos o objeto da estatística, o objeto principal, indagação e análise. Primeiro a gente indaga, coleta, organiza, descreve e depois a gente faz a análise dos dados. Então, uma está ajudando a outra, complementando a outra. Nós temos alguns acontecimentos históricos que vão que vão ajudar a gente a entender um pouquinho a formação da estatística. O que aconteceu aqui no mundo, né? A estatística, como é que ela aparece, qual o momento que ela surge no mundo? No primeiro momento, que em 3000 a.C. já se fazia o quê? Censos na Babilônia, na China, no Egito. Quando Jesus nasceu, né, foi feito um recenseamento em Belém. Já em 620, em Constantinopla, surge o quê? O primeiro boreal de estatística. 1654, Pierre de Fernand e Blaise Pascal estabelece os princípios do cálculo das probabilidades. Em 1708, na Alemanha, cria-se o primeiro curso de estatística, tá? Na Universidade de Iena. Isso aqui são acontecimentos do mundo, né? Assim, que vai trazendo a estatística cada vez mais consolidando, né? Consolidando no processo histórico. Agora eu falo para vocês, no Brasil, como é que se consolidou a estatística no Brasil? Em 1872, surge o primeiro censo geral, tá, da população brasileira. Em 1936, já cria-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Na realidade, o IBGE foi criado em 1934, mas só em 1936 que ele foi consolidado. Em 1953, 2 escolas iniciaram o ensino de estatística no Brasil, uma no Rio de Janeiro e uma na Bahia. E em 1997, inclui-se o quê? A estatística no ensino fundamental, tá, e médio, por determinação de quem? Dos parâmetros curriculares nacionais. Esse é o processo histórico. Agora eu coloco para vocês. A estatística na educação. Como é que é aplicada essa estatística na educação? O que tem a ver, né? Estatística com educação. Onde é que entra nesse processo aí? Então, a partir da estatística, a partir da análise dos dados, dessa coleta de dados, o que acontece? É quando se elabora planos, programas, né, e projetos nos sistemas de ensino, bem como também o quê? No interior da própria escola. Tá? É quando se faz isso, quer dizer, a partir do momento que você analisa, que você discute, que você observa, né, os índices que estão acontecendo, vai se elaborando programas, vai se elaborando projetos para poder se resolver essas problemáticas que a educação vem acontecendo. Nós temos aqui população e amostra. Quando a gente vai falar sobre, quando a gente vai analisar, né, quando a gente vai analisar alguma amostra, quando você vai analisar algum problema, nós temos o quê? Um grupo grande. Quando nós temos um grupo grande, fica complicado você estar o quê? Você está analisando. Então, o que se faz? Se observa o quê? A população é a amostra maior. Quer dizer, a população é o universo maior. A amostra é apenas o quê? Uma parcela. Para você analisar um grupo de 1000 alunos, às vezes fica complicado, mas você ainda consegue. Né? Agora, se você vai analisar um universo de 200 mil, 100 mil pessoas, é muito difícil. Então, você pega uma pequena parcela que nós chamamos de amostra. As variáveis. Nós temos o quê? O que é uma variável? Tá? A variável são o quê? É o resultado, tá? É o resultado que nós temos, tá, do conjunto dos possíveis fenômenos. Dentro das variáveis, nós temos as categóricas e as numéricas. Nas categóricas, nós temos a nominal e a ordinal, que elas são feitas o quê? A partir por classificação. E as numéricas, nós temos a discreta, tá, e a contínua. A discreta, ela acontece o quê? Por contagem e a contínua por mensuração. Nessa escala de medidas, nós temos também a escala de medidas. Essa escala de medidas, nós temos o quê? A medida ela pode ser feita o quê? A partir do quê? De metro, de quilo, tudo isso é feito, né? Uma medida. Só que é o seguinte, ela se apoia em 4 níveis. Que níveis são esses? É o variável, o atributo, o valor e a relação. Então é o seguinte, o variável é quando você o quê? Quando acontece o quê? A possibilidade o quê? De se quer medir.
inteligência, memória, porque isso aí é o quê? Isso aí é variável, né? Não tem um atributo um atributo regular, ele é variável. Já o atributo, ele é o quê? É a questão do grau de modalidade em que se manifesta. Que grau é esse? Baixo, alto. O valor, tá? O valor é o quê? É quando você se expressa de forma numérica, 1, 2, 3, 4. E a relação é a relação que existe entre os vários valores. Então, olha só. E aí nós temos também a escala pode ser relacionada em 4 grupos, que é a escala nominal, ordinal, intervalar e a escala de razão. Então, a estatística ela tem como objetivo principal fornecer o quê? Métodos e técnicas para que, racionalmente, o homem efetue sondagens, apresente números mensais de dados e controles e, acima de tudo, desenvolva grandes pesquisas nos mais diferentes campos do conhecimento, utilizando os números e as informações. Então, olha só, a estatística, ela tem o quê? Qual é o principal objetivo dela? É fornecer métodos e técnicas para que realmente, né, racionalmente, o homem efetue sondagens. Então, olha só, a estatística ela é fundamental nesse processo, porque ela vai ajudar a gente a descobrir o quê? A entender, né, os problemas que às vezes acontecem. Às vezes a gente fica, nossa, na escola, né? Por que meu índice de alunos faltosos é muito alto? Por que isso acontece? Por que meus alunos faltam tanto às aulas? Então, a partir da estatística, eu vou conseguir entender, eu vou conseguir analisar, eu vou conseguir descobrir o que está levando esses alunos a faltarem tanto às aulas. Né? E vou propor o quê? Vou propor soluções. Então, parte de um problema para se chegar a uma solução. Tá? Então é o seguinte, essa é a temática da aula 1. Eu espero vocês no nosso fórum para a gente estar discutindo, porque é lá que nós vamos construir o nosso conhecimento. Dúvidas, estaremos no nosso fórum. Não esqueçam de ler o material, ler o conteúdo, é importantíssimo, né? Porque aqui nós estamos falando de matemática, então é necessário vocês estarem realmente dedicando a essa disciplina. Ler o conteúdo e entender. Tem alguma dificuldade, gente? Entre no fórum, coloque as perguntas para que a gente possa estar ali esclarecendo com vocês. Não fiquem com dúvidas, perguntem mesmo, porque nós estamos lá para esclarecer as dúvidas de vocês. Leiam o material complementar, assistam o vídeo, façam os exercícios, porque tudo isso faz parte do processo de ensino e de aprendizagem. Espero vocês no fórum. Até lá!